Olá, meu amigo e minha amiga. Você sabia que a Justiça tem restrições para algumas causas do INSS? Isso mesmo, ela não vai aceitando tudo assim não também. Vamos ver aqui, tá? Nos últimos anos a Justiça tem adotado aí uma postura de maior cautela e restrição em relação a algumas causas envolvendo o INSS, especialmente em questões que envolvem benefícios, tá? Essa restrição ela tem impacto diretamente nos segurados, que precisam estar atentos às novas orientações e decisões do Judiciário para entender os seus direitos e como devem proceder em casos de negativa de benefício ou revisões. Em alguns casos, o Judiciário tem restringido o acesso em determinadas causas ou alterado os critérios que antes eram favoráveis ao segurado, o que exige aí uma atualização constante sobre como os tribunais estão lidando com casos envolvendo o INSS. Não é só o INSS que está atualizando os critérios, normas e procedimentos, não. A Justiça também. Uma das primeiras restrições que afeta diretamente os segurados refere-se ao controle de judicialização das causas. Historicamente, muitos segurados recorreram à Justiça para conseguir benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte e outros. Contudo, os tribunais têm se mostrado mais restritivos em relação à quantidade de processos que aceitam, especialmente quando se percebe que muitas ações são movidas de forma equivocada, tá? Ou sem a devida análise dos requisitos legais. Isso significa que antes de entrar com uma ação, o segurado deve estar preparado para comprovar de maneira clara e robusta o seu direito. Lembra quando a Justiça lançou, fiz até um vídeo aqui, que o juiz ia fazer, antes de aceitar a causa, uma análise na documentação, na situação do segurado? Caso ele se convencesse que ali estava, por exemplo, o direito do segurado estava sendo ferido, aí sim tinha ação, senão ele devolvia para o INSS, acho que era pré-jude, alguma coisa assim, tá? Com relação a isso, e a Justiça está colocando em prática. Em relação às revisões de benefícios, a Justiça tem que se posicionar de forma mais restritiva quando o INSS decide revisar ou reavaliar os benefícios já concedidos. Se vocês sabiam que muitos benefícios estão na reabilitação profissional e não foi nem o INSS que encaminhou, foi a Justiça, o Judiciário ele tem exigido revisões também do INSS, que sejam bem fundamentadas. Ele não proíbe o pente fino, mas ele fala para o INSS que tem que ter fundamentos e critérios. E esses beneficiários, que eles têm direito, né, a um processo justo. Não são raros, tá, os casos em que as revisões administrativas realizadas pelo INSS são questionadas judicialmente. Mas a Justiça tem se mostrado também mais cautelosa em acatar as alegações de falhas administrativas. Isso pode resultar em decisões favoráveis para os segurados, que precisam ficar atentos aos processos de revisão e buscar orientação adequada. Então, antes de você procurar a Justiça, depois de uma negativa no INSS, é necessário, como eu sempre falei, sempre atualize a sua documentação. O perito não olha. O perito não olha, mas a Justiça olha. E olha aí, ó, a Justiça está sendo restritiva, quer dizer, causas que eles estão vendo que, por exemplo, o segurado deixou de cumprir requisitos, não apresentou a incapacidade, não abre a ação. Além disso, a Justiça tem restringido o acesso a algumas causas por conta de decisões que envolvem princípios de segurança jurídica. Em caso que o INSS nega o benefício ou realiza revisões com base em mudanças nas normas, o Judiciário ele pode ser mais restritivo, evitando que o segurado recorra diretamente sem a devida comprovação de que há um erro claro ou um abuso por parte do INSS. Quer dizer, aí já não é só a documentação, você vai ter que comprovar que o INSS foi negligente, imprudente, agiu com imperícia. Isso tem levado a uma maior exigência de documentação de laudos periciais mais detalhados para que a causa seja aceita. Outro aspecto importante é a restrição em relação à concessão de benefício de forma retroativa. Em situações em que o segurado é o beneficiário de um benefício que foi concedido de forma equivocada ou que deveria ter sido pago anteriormente, a Justiça tem adotado aí um posicionamento mais conservador ao decidir sobre a retroatividade dos pagamentos. Muitas causas têm feito a Justiça se limitar a valores retroativos a um período mais curto, especialmente quando o atraso no pagamento não é considerado culpa exclusiva do INSS. Isso tem gerado frustração em muitos segurados que esperam um pagamento integral dos valores atrasados.
Olha como está mudando, pessoal. Eles têm que fazer alguma coisa. A justiça está na cara que ia chegar um momento como esse. Por quê? Por causa da demanda. 2023, eu já falei, 4 milhões de ações. E o tempo está passando e o que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo, as pessoas estão ficando completamente desnorteadas. Os distúrbios, por exemplo, como depressão, ansiedade, suicídio, não é à toa que estão aumentando a lista de doenças que nós colocamos vídeos esses dias. Quer dizer, a coisa está desequilibrada. E o que acontece? As pessoas correm para o INSS. O INSS também está reclamando da alta demanda. Por que vocês acham que eles estão fazendo diversos ajustes, cortar 10 bilhões de reais em benefícios? A gente sabe que tem outras coisas, mas também isso, a demanda aumentando cada dia. A decisão sobre a concessão do benefício de incapacidade como aposentadoria por invalidez e auxílio-doença também tem sido mais restrita. O judiciário exige mais provas e avaliações médicas para conceder esses benefícios, sendo mais rigoroso quanto à comprovação da incapacidade do segurado. As perícias realizadas pelo INSS têm sido um ponto de contenda e muitas vezes a justiça decide de forma restritiva que o segurado ele deve se submeter a novos exames médicos antes de receber o benefício, o que gera um processo judicial mais longo e complexo. Além disso, o aumento nas exigências processuais tem tornado mais difícil para os segurados obterem um reconhecimento dos seus direitos. O judiciário, em muitos casos, exige que o segurado forneça documentos adicionais, como relatórios médicos, histórico de trabalho, laudos detalhados, o que pode ser um obstáculo, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras e não têm acesso fácil a esses documentos. Há também a tendência de restrição nas causas envolvendo pedidos de benefício por tempo de contribuição. Olha aí, ó, especialmente após a reforma da Previdência de 2019. Com a mudança nas regras das concessões, muitas ações que antes eram bem-sucedidas passaram a ser negadas, uma vez que o judiciário tem seguido mais de perto as novas normas estabelecidas. A reforma da Previdência alterou a idade mínima da aposentadoria, o tempo de contribuição necessário e a fórmula de cálculo dos benefícios, criando novas condições que limitam os direitos dos segurados em comparação às regras anteriores. Olha só, pessoal, até nas aposentadorias, nos pedidos de aposentadoria, a questão da revisão dos cálculos de aposentadoria também tem gerado restrições, especialmente no que diz respeito aí aos pedidos de revisões de benefícios concedidos com base em erro de cálculo de contribuições. O processo de revisão de valor também, principalmente quando se trata de revisão por tempo de contribuição ou de pedidos baseados em benefícios concedidos há anos. O INSS, por sua vez, frequentemente realiza revisões para ajustar valores, mas a Justiça tem sido mais rígida ao garantir que essas revisões também respeitem os direitos do segurado, especialmente quando os beneficiários já acostumaram com os valores pagos e não têm condições de arcar com uma possível redução. Outro ponto importante é a questão das revisões de benefício por incapacidade, quando o segurado ele é diagnosticado com a doença incapacitante. Ele pode ter direito ao benefício como aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. No entanto, a Justiça tem restringido também a concessão desses benefícios quando o segurado não consegue comprovar de forma sólida a incapacidade para o trabalho ou quando o INSS já considerou que o segurado recuperou a capacidade para o trabalho. Olha aí, ó. As revisões podem resultar em cortes de benefício e a Justiça tem sido mais restritiva ao autorizar o pagamento dos retroativos. A reanálise desses benefícios como pensão por morte também tem sido aí alvo de restrições. O INSS tem questionado em vários casos que a pensão é concedida de forma equivocada ou quando há alteração na situação do dependente. O Judiciário, por sua vez, tem exigido mais cuidados nos processos de análise, sendo mais rigoroso em decidir quando a pensão deve ser paga e por quanto tempo, levando em consideração as mudanças nas regras familiares. Antes era aquilo, a pensão era vitalícia aí. Agora não, até uma certa idade é por um período. Acho que é a partir de 45 anos que é vitalícia, tá? A Justiça ela tem buscado também casos de falha nos processos administrativos com perda, por exemplo, na documentação ou falha na realização dessas perícias. Embora as restrições sejam evidentes, o Judiciário tem se posicionado favoravelmente ao segurado quando
quanto a administração do INSS falha ou comete erros que prejudicam diretamente esses beneficiários. Nesses casos, a Justiça tem responsabilidade de corrigir a falha e garantir que o segurado receba o benefício devido, mas o segurado tem que cumprir também os requisitos para isso, na Justiça também, tá, pessoal? Diante disso, é importante que vocês sempre estejam informados sobre essas mudanças, restrições que afetam as causas. É essencial, sabe, assistir nossos conteúdos aqui, prestar muita atenção, porque olha, está mudando, o INSS está mudando e a Justiça também está mudando junto. Eles estão querendo dar um jeito de dar uma puxadinha de freio nessa quantidade de pessoas todos os dias, em todos os tribunais do país inteiro. E hoje a pessoa, qualquer coisinha, ela corre para o INSS, um arranhão, ela já quer receber o auxílio doença. Por quê? Porque a coisa está difícil, a situação está difícil. Então é aquilo, pessoal. Quanto mais informado você estiver, mais conhecimento que você tiver, fica mais fácil para lidar com essa máquina. Eu passo todo dia conhecimento aqui atualizado e relevante. Não é porque eu estou grande, que eu sou bom, não. Não, é o meu trabalho que eu me coloquei à disposição para fazer e eu estou tentando fazer da melhor forma possível para vocês. E os assuntos que eu coloco aqui, vocês vejam, são assuntos que, poxa, quando não é uma notícia ruim, aí eu sempre falo, só da notícia não ser ruim, nós já devemos comemorar, mesmo que ela não seja boa, porque hoje é só notícia ruim, né? Tem gente que acha que eu pego a notícia ruim porque eu gosto de notícia ruim. É aquele pessoal que vive em Nárnia, sabe aquele filme da garotada que entrou no armário e foi lá pra terra onde o rei falava que tudo era perfeitinho? Tem gente que vive aquela fantasia, não enxerga. Eu acho que a pessoa não vai no mercado, a pessoa não tem boleto para pagar, a pessoa não sabe o que é imposto, a pessoa não sabe o que é essas taxas de juros, a pessoa não entra nem no mercado para ver os preços. Então, tem pessoas que vivem nas nuvens, mas sabe o que é? Geralmente é porque tem alguém atrás dando retaguarda. Quando a pessoa ela tem que andar com as próprias pernas, aí não tem como fugir de tudo isso. Agora tem muita gente, a maioria desses que falam, eu não levo muito em consideração exatamente por isso. É gente que não vai no supermercado porque o papai e a mamãe vai, ou a mulher vai, tem tudo isso. Ou o homem vai. É por aí a coisa, tá? Então as pessoas nesses casos, para aumentar até um pouquinho da renda, acontece alguma coisa, para o INSS. E a Justiça recusou no INSS, vai para a Justiça. É aí que o juiz falou, fazer uma análise antes de aceitar o processo. E é aquilo que eu falei para vocês, eles já tinham avisado isso há muito tempo atrás. Eu fiz o vídeo com relação a isso já tem tempo. E eles estão colocando em prática. Ainda eu falei no vídeo ainda, o INSS já recusou a documentação. Você dá na mão do juiz e o juiz manda você de volta para o INSS. É exatamente isso que pode acontecer. Você chegar na Justiça, o juiz fala, não, isso aqui não tem fundamento, não tem como aceitar isso aqui numa ação. Volta para o INSS. E aí? É isso que eles estão fazendo. Tá bom, meu amigo e minha amiga, eles estão chegando a primeira vez aqui no canal. Eu espero que vocês tenham compreendido, entendido, ganhado conhecimento, tirado dúvidas. É para isso que eu faço o meu trabalho. Gostou do meu vídeo? Não deixe de dar o joinha, like, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, que assim você não perde nenhum conteúdo, tá bom? Meu amigo e minha amiga, muitos que já me acompanham há um bom tempo. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.